Boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. E a você que se encontra em casa, que está através do Face e logo mais através do YouTube, que você possa estar adorando a esse Deus que é digno de toda honra e toda glória. E que possamos fazer um culto racional a esse Deus que merece tanto, que muitas vezes exige da gente, mas nós muitas vezes não seguimos a sua ordenância, seus preceitos. Que Ele tenha misericórdia, que Ele receba esse culto nessa noite. Você que se encontra em casa também, que possa participar e que possa estar convidando um parente, um amigo, ou até mesmo um irmão da igreja que você lembrou agora, que esteja afastado, ou que você venha a lembrar do passado, de outras épocas que tiveram junto, e você possa estar convidando a participar desse culto. E eu convido todos nesse momento a estar adorando a esse Deus. Gostaria que fechasse seus olhos, fizesse uma oração enquanto nós vamos louvando. Fale com esse Deus, feche seus olhos, louve a esse Deus em espírito e em verdade. Senhor poderoso Deus, aleluia, aleluia, ao Senhor poderoso Deus, aleluia. Na escuridão estava a humanidade a esperar, até que do céu viesse com perdão em meu olhar, para cumprir a profecia. Uma virgem concebeu, desde o trono de glória a manjedoura ele nasceu. Toda igreja, louve a Deus Pai e a Jesus, louve o Santo Espírito, majestade, reino fez, para sempre eu o louvarei, para revelar o reino e o perdido encontrar, a redimir a criação, fosse a cruz se entregar. Mesmo em seu sofrimento, viu que ia conquistar. Pela minha salvação, se entregou em meu lugar. Louve a Deus.
pois a morte para sempre o Cordeiro conquistou. E os mortos levantaram e os anjos a se impressionar, pois as almas dos que creram ao Pai hão de retornar. E a igreja ali nasceu com o Espírito a queimar, e a verdade do Evangelho nunca se apagará. Por seu sangue e em seu nome a liberdade conquistou, e o amor de Jesus Cristo com Ele me ressuscitou. Nós te louvamos, Deus. Toda a igreja. Louve a Deus Pai e a Jesus. Louve o Santo Espírito. Majestade, Rei dos Reis, para sempre eu o louvarei. Declare mais uma vez. Louve a Deus Pai e a Jesus. Louve o Santo Espírito. Majestade, Rei dos Reis, para sempre eu o louvarei. Amém. Aleluia. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Salmos, número 15. Você que está em casa também, se tiver uma Bíblia física em papel, abra, se não, pode ser no smartphone, no tablet ou até mesmo no computador. Possa estar participando junto com a gente dessa leitura. E gostaria que os irmãos ficassem de pé, façamos uma leitura alternada. Amém? Salmo 15 diz assim: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo, e quem há de morar no teu santo monte? Que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra os seus vizinhos. Mas honra aos que temem ao Senhor, o que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Vamos repetir esse verso 5. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. O salmista aqui intitula, foi intitulado aqui esse salmo como o cidadão dos céus. E que muitas vezes, na nossa caminhada, muitos aqui já têm alguns meses, outros anos, outros até mesmo 5, 10, 15, 20 anos. E o que temos feito para que agrademos o Senhor naquilo que Ele nos orienta, naquilo que Ele exige de nós. Muitas vezes não estamos arraigados nessa promessa maior, que é um dia estarmos junto com Ele, sendo cidadãos dos céus, porque a nossa passagem por aqui é rápida. Muitos, às vezes, nem cumprem dias, alguns até 70 anos, como diz a palavra, e outros até mais, mas que é passageiro. Que possamos nesse momento estar louvando a esse Deus, que possamos entender que todo o tempo que passarmos aqui, tudo que juntarmos, tudo que formos, seja em
aprendizado, seja em coisas materiais, tudo aquilo que fizermos aqui, nada valerá se não estivermos na eternidade, porque aquele que ganha tudo aqui na terra, perderá lá no céu. Mas aquele que ganha, aquele que perde aqui na terra, com certeza o Senhor estará tendo misericórdia. Mas aqui, Ele nos orienta no Salmo aqui. Então, que possamos ter mais disponibilidade uns para com os outros. Que possamos a cada dia estar louvando a esse Deus que é digno de honra e de glória. Louvemos a esse Deus. Glória a Deus. Eu quero convidar você a ficar de pé nessa noite, para que a gente realmente possa, como forma de entrega, né, declarar essa canção ao Senhor. Às vezes a gente fica de pé por tão pouca coisa, às vezes na fila de um banco, na fila de um supermercado, né? E aqui diante da casa do Senhor, a gente quer estar sentado, né? Nesse momento de adoração, que é um momento de se entregar, de um momento de realmente declarar a Ele a sua dependência, fique de pé, feche os seus olhos, declare essa canção a Ele, em nome de Jesus. Aleluia. Nós queremos sim, Senhor, correr para os teus braços, porque sabemos que é em Ti que está o nosso descanso, é em Ti que nós nos sentimos seguros, é em Ti, Senhor. Correrei para Ti, meu Senhor, minha alma anseia por Ti. Sou pobre, cego e nu, nada tenho pra te oferecer. Quero aos teus braços me entregar, pois sei que tu me aceitas como estou. Ó Deus, preciso do teu ouro, purifica-me, Senhor. Reina sobre mim, eu me rendo a Ti. Eu me rendo a Ti. Reina sobre mim, sou tua noiva, espero-me, anseio por Ti. Reina sobre nós nessa noite, Senhor. Tenha liberdade de agir no nosso meio. Toma neste lugar o Teu trono de governo, o Teu trono de senhorio sobre as nossas vidas. Nós queremos declarar mais uma vez que queremos correr para Ti, para os Teus braços, para a Tua presença, Pai. Esse é o nosso desejo. Correrei para Ti, meu Senhor. Oh, aleluia. Minha alma anseia, a minha alma anseia por Ti, Deus. sou pobre, cego e nu, nada tenho pra te oferecer. Queremos nos entregar aos Teus braços. Quero aos Teus braços me entregar, pois sei que Tu me aceitas como sou. Meu Deus, preciso do Teu ouro, purifica-me, Senhor. Reina sobre mim, eu me rendo a Ti, eu me rendo
a ti. Reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio por ti. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio por ti. por ti. Eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Quem nos separará do amor de Cristo? Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas ou profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Amém. Amém. Nada poderá nos separar desse amor. Meus irmãos, vamos abrir em Filipenses, no capítulo 3, do verso 1 ao verso 3. Versículo 1 ao versículo 3. Filipenses 3. Que o apóstolo Paulo, exortando a igreja, diz assim: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão.
Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, e nós gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. E aqui o apóstolo Paulo aqui diz que não se cansa de escrever as mesmas coisas. Por isso nós não devemos nos cansar de vir à igreja, ver como encontra os irmãos, ver como esse Deus grandioso, que é digno de toda honra, de toda glória, e quanto Ele é gracioso, porque como no verso 3 diz assim, que não confiemos na carne, que possamos entender que somos pecadores, que somos falhos. E temos nesse momento o privilégio de estarmos diante desse Deus, que tudo perdoa, que tudo pode. E eu convido você, que está em casa também, a fechar seus olhos, a orar, a pedir perdão por tudo que temos feito durante a semana, por tudo que temos desagradado a esse Deus. Feche seus olhos, ore a esse Deus nesse momento, faça a sua oração em particular e logo mais oraremos junto. Bondoso Deus, amado Pai, Pai de misericórdia, Pai de graça, quão bom é estar, Senhor, na Tua casa, Deus, e poder render glória e louvor ao Teu santo nome, Pai. E ainda mais, Pai, sabermos que o Senhor é quem perdoa, Senhor, que o Senhor está a todo dia, a todo momento, Senhor, nos exortando, nos perdoando, Pai, porque a carne milita contra o Espírito, Deus. E se não fosse assim o Teu doce Espírito Santo, Pai, nesse mundo caído, Pai, o que seríamos de nós, Pai? Não estaríamos aqui, Pai, não seríamos movidos a estarmos presentes, reunidos com os irmãos, Deus. Que possamos, Deus, estarmos sempre, Deus, unidos em oração, pedindo graça, pedindo perdão, Pai, pedindo misericórdia, Deus, porque somos falhos, Deus. E muitas vezes, Pai, temos nos afastado da Tua casa, Deus. Não entendemos, Pai, muitas vezes, como o apóstolo Paulo bem frisou aqui, Deus, que não se cansa, Deus, de escrever a mesma coisa. Assim também, Senhor, não queremos nos cansar, Deus, de estar aos Teus pés, Pai, Te adorando, Te bendizendo, pedindo perdão a todo momento, em todo instante, Pai. Possamos estar sempre em constante oração, Deus, Te bendizendo, Te agradecendo pelos Teus feitos, Pai. Porque esse mundo caído, Pai, não tem nada para nos oferecer, Deus. Sabemos, Pai, que só um dia na mansão celestial é que estaremos puro, limpo, Deus. Mas enquanto isso, Deus, que o Senhor nos dê graça, nos dê sabedoria para seguirmos em frente, Deus. Não deixe que retroajamos, Pai. Não deixe que venhamos a cair, Deus. Que venhamos envergonhar o Teu santo nome, Pai. A Tua santa palavra nesse mundo caído, Deus. Possamos prosseguir para o alvo, Pai. Possamos a cada dia, Deus, galgarmos patamares, Senhor, maiores para o louvor e adoração do Teu santo nome, Pai. Possamos a cada dia, Deus, estarmos sedentos da Tua santa presença, Deus. Faz o que Te apraz, faz o que Tu queres com nossas vidas, Deus. É a nossa oração nessa noite, Pai. E é em nome do Teu Filho amado Jesus que já Te agradecemos. Amém, Deus. Adoramos mais uma vez esse Deus. Eu não mandarei, Deus, por fé, Senhor, eu andarei por Tua palavra, Tu me guias na escuridão, confio em Ti. A Ti, meu Deus, eu clamarei. Quando a aflição e a dor chegar, minha alma, Pai, em Ti descanso encontrará, pois eu sou Teu e Tu és meu.
graça sempre bastará, Deus. És o poder a me guiar. No dia mal me susterá, Pai, a quem, meu Deus, eu irei temer. A ti, meu Deus, eu clamarei. Quando a aflição e a dor chegar, minha alma, Pai, em ti descanso encontrará, pois eu sou teu e tu és meu. Em ti eu tenho paz, Deus. Mesmo se não entender, confio em ti, Deus. Pois a fé provada cresce, tua graça me sustenta. Em ti, Deus, minha alma espera sem temor. Se no vale da morte, em ti eu tenho paz, Deus. Mesmo se não entender, confio em ti, Deus. Pois a fé provada cresce, tua graça me sustenta. A ti, meu Deus, eu clamarei. Quando a aflição e a dor chegar, minha alma, Pai, em ti descanso encontrará, pois eu sou teu e tu és meu. Glória a Deus. Estamos seguros nos teus braços, Deus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Estamos seguros, sim, Senhor, em ti. Se passarmos pelo vale, aleluia, acharemos descanso. acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Obrigada, Pai. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços
daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Recaio em tua graça, recaio em tua graça, caio de novo em tuas mãos. aleluia. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar, e se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. amém. Amém, meus irmãos. Possamos nesse momento trazermos à casa do Senhor os dízimos e as ofertas. Possamos entender que toda manutenção depende, que venhamos de bom grado, de coração, fazemos aquilo que o Senhor exige que façamos, que devolvemos aquilo que já é dele. Você tem nesse momento a graça do Senhor, faça de bom grado, louve ao Senhor com seus dízimos e suas ofertas. Oremos a esse Deus. Cantemos. Eu te quero mais do que o ouro, eu te quero mais do que os tesouros, eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que mil bênçãos, meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não possuo além de ti, Senhor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor.
te quero mais do que o ouro. Eu te quero mais do que os tesouros. Eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que 1000 bênçãos. Meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não possuo além de ti, Senhor. Tu és a porção da minha herança. És o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Tu és a porção da minha herança. És o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Meu anseio és tu, Jesus. 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 Tu és a porção da minha herança. És o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Tu és a porção da minha herança. És o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Deus, nós não podemos mais viver sem o teu grande amor. Obrigada, Jesus, por ter nos escolhido, por ser essa herança para nós, que é a tua salvação, que é a escolha do Senhor nas nossas vidas. Obrigada pelo privilégio que nós temos de fazer parte do teu reino, de poder estar nesta casa e contribuir com a tua obra. Pai, muito obrigada por esse momento. Continua conosco hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Filho da missionária Márcia, traz da parte de Deus a palavra nessa noite. Que o Espírito Santo esteja guiando ela na pregação e que ela possa falar aquilo que o Senhor pôs no seu coração. Amém, Deus. Amém. Graça e a paz, amados. Amém? Louvamos ao Senhor por essa noite. O privilégio de adorá-lo, né? Estarmos aqui juntos como família. E cultuar. Deixa eu ver aqui. Precisar de ajuda, eu peço, né? Que é assim, ao vivo e a cor. Tem que ser, desenganche aqui. Obrigada. Queridos, abra aí sua Bíblia no livro de Mateus. Nós vamos hoje compartilhar, né? A gente começou esse tema na quinta-feira, última quinta que eu ministrei, e aí ficamos de concluir, é o tema sobre ansiedade. Na primeira quinta que nós tratamos, a gente viu quantos males, né? Como é ruim, como traz prejuízo à nossa vida. E hoje nós vamos aprender aqui a passagem de Mateus capítulo 6, quais as orientações que o nosso mestre, Jesus,
nos dá para lidarmos com esse mal que é tão antigo, mas hoje mais do que nunca tão atual, né? A ansiedade. Então, Mateus capítulo 6, e nós vamos ler do versículo 25 ao 34. Todos acharam? Mateus 6, do 25 ao 34. Diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Pai, nós, mais uma vez, nos expomos aqui à luz da Tua palavra, sabedores que só Tu podes traduzir, interpretar da forma que nós compreendemos. E Espírito Santo, nós pedimos a Tua ajuda essa noite. Aplica a Tua palavra ao nosso coração. Nos ajude a Te ouvir, nos ajude a interpretar, nos ajude gravando essas verdades, fixando. E principalmente, nos ajude, Senhor, na hora de colocarmos em prática. Nos dê da Tua graça para vivermos. Muito obrigada pela Tua palavra que gera vida, que nos orienta e que nos instrui em todas as áreas. Nós te agradecemos por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, da última vez, né? E assim, se alguém não ouviu ou não assistiu, está aí uma das ministrações que nós tratamos desse tema, os males ou os malefícios da ansiedade, baseado em Provérbios, capítulo 12, versículo 25. E aí a gente viu que a ansiedade, ela nos sufoca, ela é inútil porque não resolve nada, a gente continua no mesmo lugar. E ainda é um atestado, muitas vezes, da nossa incredulidade. Então, já tratamos isso aí anteriormente. Além de tudo isso, vimos que ela ainda pode trazer muitos outros males à nossa vida, como doenças físicas mesmo. Dores de cabeça, dor muscular, dificuldade de dormir, né? Assim, insônia. Tudo isso e muitas outras coisas são sintomas da ansiedade. E comprovado cientificamente, amados, pode e ela baixa a nossa imunidade, nos deixando assim muito mais expostos a tantas enfermidades e o vírus, né? Bem atual. Então, eu acredito que já tenha ficado mais do que claro para nós, que ela traz muito mal. E aí nós até compartilhamos, sim, já sei disso, mas como é que eu faço? Eu sei, mas tem hora que vem a crise e aquele mal-estar e taquicardia e eu penso que vou morrer e, né? Como é que eu faço para lidar com isso? Eu vou tentar aqui trabalhar o que Jesus disse, Paulo. Jesus fala aqui em Mateus e Paulo vai falar aos Filipenses. Vamos aqui para essa passagem, né? Aprendendo, lógico, com o mestre, que é o principal, nosso Senhor Jesus, que ele vai nos orientar aqui. Vai tratar aqui de algumas questões básicas. E a primeira que eu quero compartilhar com vocês é que ele apela para a nossa razão, para o nosso entendimento. Como assim? Olha o argumento de Jesus no versículo 25.
E ele vai usar aqui no argumento do versículo 25, ele vai usar o argumento do maior para o menor. Olha aí como ele diz. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. O que é o maior? Não é a vida mais do que o alimento? E o corpo mais do que as vestes? Então, se Deus nos deu um corpo com vida, esse é o raciocínio que nós devemos ter. Nos dará o alimento e a veste. Deus é o responsável pela nossa vida e pelo nosso corpo. E estes são mais importantes do que o alimento e as vestes. O que é mais importante? Aqui, por isso que o argumento é do maior para o menor. O que é importante? Você ter roupa e não ter o corpo? Mais importante é ter o corpo, né? Do que a roupa. E aí Jesus vai levar aqui os discípulos a pensarem, a serem lógicos. Ora, se eu dou o corpo, eu não posso dar a roupa? Então eu não posso sustentar e dar o alimento? Era isso que ele estava tentando levar os discípulos ali a raciocinar. Pois bem, se Deus já cuidou do maior, que é a nossa vida e o nosso corpo, não podemos confiar nele para cuidar do menor, ou seja, o nosso alimento e as nossas vestes? Então, o primeiro argumento de Jesus é: a vida é mais do que o alimento e o corpo é mais do que as vestes, certo? Deus nos dá a vida e, lógico, só Ele pode nos dar. Então, nós podemos descansar. E o apóstolo Paulo segue a mesma linha de raciocínio aqui dessa questão do maior para o menor. Lá em Romanos 8,32, ele diz assim: aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? O que é que Paulo está dizendo? Se ele já deu o seu filho, que era o que tinha de maior, de mais precioso, ele não vai sustentar também com as outras coisas? Então, primeiro argumento, e o que Jesus nos leva a pensar, amados. E eu espero que a gente aprenda isso. Na hora da crise, na hora que... Coloque isso na sua cabeça, coloque isso na sua mente, né? Esse Deus que tem nos dado o corpo, se nós respiramos, se nós levantamos, tudo que temos vem dele. Ele é poderoso para dar as outras coisas. E mais interessante que ele também vai argumentar, e aí fecha todas as brechas, do menor para o maior agora. É o que diz versículo 26. Olha aí. Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? As aves, como exemplo, os pássaros, eles não semeiam, não colhem, não armazenam, mas Deus os alimenta. Eles não ficam desesperados, ansiosos, inquietos e fadigados. E aí o Senhor está dizendo: olha aí, né? Olha esses pássaros, olha esse pardal, olha esse bichinho que faz zoada, né? Tão pequenininho. E quem sustenta? Não é Deus? Ele dizia: Ele não é poderoso para fazer o mesmo com vocês? Tem uma frase, gente, de Martinho Lutero, tratando desse versículo, olha o que ele disse. Jesus está fazendo das aves nossos professores e mestres. O mais frágil pardal se transforma em teólogo e pregador para o mais sábio dos homens, dizendo: eu prefiro estar na cozinha do Senhor. Ele fez todas as coisas, sabe das minhas necessidades e me sustenta. Se Deus cuida de suas pequenas criaturas, Ele também cuidará de seus filhos. Então, aqui o apelo de Jesus é para a nossa inteligência, para a lógica, para o raciocínio mesmo, certo? Então pense, Deus cuida das coisas grandes e cuida também das pequenas, e com certeza Ele vai cuidar de nós. E o segundo argumento aqui, olha o que Jesus vai falar, Ele vai lembrar o nosso valor aos olhos de Deus. Interessante, gente, que a ansiedade, ela tenta nos dizer que nós somos órfãos. É como se a gente não tivesse a quem recorrer, né? Na hora da crise, a gente pensa que é só nós mesmos, que não tem o que fazer, que ela tenta colocar na nossa cabeça que nós somos órfãos. Por isso que Jesus aqui vai mostrar e nos lembrar que nós temos uma paternidade. Tenta nos lembrar quem nós somos diante de Deus. Versículo 26, quando ele diz: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Olha a última
frase. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Ele diz, o nosso Pai é quem sustenta e nós valemos muito mais do que as aves. Certo? Trazendo o nosso valor diante de Deus. Então, é isso que Jesus está nos lembrando. E ele até vai falar que quem se preocupa com isso é quem não teme ao Senhor. São os gentios, que na Bíblia é considerado como as pessoas que não conheciam a Jesus. Versículo 32, ele diz, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Interessante como Jesus faz questão de dizer, vosso Pai, né? Ou seja, lembrando a nossa paternidade e quem nós somos. Então, a palavra gentil no contexto aqui do Novo Testamento, ela significava isso, alguém que não conhecia. E nós precisamos lembrar que nós conhecemos a Jesus e que temos um Pai, certo? E Jesus aqui não está dizendo, está nos dizendo que preocupação é para aqueles que não conhecem a Deus, que não sabem que tem um Pai Celestial, mas nós temos. E Ele sabe de todas as nossas necessidades. Interessante como Jesus disse, né? E Ele conhece as necessidades de vocês. E Ele é poderoso para suprir. E aí, nesse segundo argumento, usando também na lógica, essa segunda orientação de Jesus é, já que temos um Pai no céu, que se ocupa de nós, então coloquemos nele a nossa atenção e descansemos no resto. É o que diz versículo 33. Olha aí. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Queridos, buscar em primeiro lugar o reino de Deus implica em buscar o governo, o domínio de Jesus em tudo. É procurar colocar tudo debaixo do governo e do controle de Jesus. Lar, casamento, família, vida profissional, tudo sobre o domínio de Jesus. É investir a vida em valores eternos, é fazer tudo para a glória de Deus. E como resultado, que Jesus diz aqui, estas coisas vos serão acrescentadas. Deus supre, Deus cuida, dá alegria, vida abundante, pão, vestes e tudo que nós necessitamos. E eu quero abrir um parênteses aqui para vocês, que o versículo diz, estas coisas. A gente escuta muito, e às vezes até nós lemos, e eu li em outras 3 versões e não encontrei como muitas vezes nós falamos. Sabe o que a gente muitas vezes vê nesse versículo? Quem já ouviu esse versículo dizendo assim, ó, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas? Quem já ouviu assim? Pois é, eu até fui procurar em outros, pode ter, em outras traduções, mas pelo menos em 3 que eu olhei, não tinha. Interessante que, olhando aqui, gente, ou seja, estas coisas, que coisas são essas que ele está falando? Jesus promete a roupa e o alimento. Quando o povo fala as demais coisas, o que é que está dizendo? Olha, carro, né? Esse versículo o povo usa muito para dizer, Deus vai lhe dar carro, casa, família. Não está dizendo isso nesse versículo, não. O que o versículo está dizendo é estas coisas. E aí a gente volta para a interpretação do texto, né? Que coisas são essas? O que estava aí antes? As coisas é roupa e alimento. Jesus garante, certo? Ele não garante que você vai ter conta sobrando, ele não garante que você vai ter transporte, não. Isso ele não garantiu. Mas ele garantiu que roupa e alimento não faltaria. E amados, se nós formos bem sinceros diante de Deus, nós temos experimentado essa promessa, não é não? Temos muito mais do que o que nós precisamos para viver. Vocês concordam? Todo dia eu gosto de fazer esse exercício da gratidão, lembrando, eu não preciso de tudo isso para viver. Eu tenho mais comida do que eu preciso para o dia de hoje. Eu tenho mais roupa do que eu preciso para usar. Então, nós sempre temos, e se a gente parar para pensar, nós seremos muito gratos a Deus. Então, não esqueça isso. É uma forma de nós ajudarmos. Às vezes, geralmente, a ansiedade é nesse ponto. É a gente preocupado com o que nós vamos fazer, né? Dizem que a ansiedade é, na verdade, muita coisa do amanhã, né? Aquela expectativa do amanhã. Mas nós podemos lidar com ela, sendo gratos pelo que o Senhor já nos deu.
Ao sair daqui, você não vai dormir na rua. Você tem um teto para dormir. Muito melhor do que muitos por aí. Muito melhor do que o que nós precisamos. Então, seja grato. A ansiedade, amados, ela ataca o coração quando nós esquecemos de ser grato. Uma das formas é combata com a gratidão. Certo? Por isso que Jesus partiu para a lógica. Disse, se eu dou o corpo, né? Se eu dou a vida, eu não posso dar as outras coisas? Então ele foi do maior para o menor e também foi para o menor. Disse, olha aí os passarinhos, se eu cuido deles, se eu cuido da formiga, se eu cuido dos... Por que eu não vou cuidar de vocês? Certo? Então, como é que eu lido com a ansiedade? Usando o raciocínio. Realmente, às vezes, nós temos que fazer como o salmista Davi fez. E ele dizia muito isso. Falando com a alma dele, né? Ele dizia, volta minha alma para o teu sossego, porque Deus tem cuidado de ti. Volta minha alma. E muitas vezes, queridos, nós temos que fazer isso, certo? Não tem assim uma fórmula mágica, não tem um comprimido. Essa noite eu não prometo para você uma pílula anti-ansiedade, né? Não tem, não existe. Nenhum psiquiatra, ninguém pode fazer isso. Mas o Deus que nos criou, Ele deixou aqui a receita. Isso aqui é uma receita. Né? Ele diagnosticou o problema da ansiedade e passou a medicação. E a medicação é, usem o raciocínio. Mas tem outra passagem também que eu gosto muito. Paulo falando aos Filipenses. Abra aí sua Bíblia. Filipenses capítulo 4, do versículo 6 ao 9. Filipenses 4, do 6 ao 9. Vou aguardar que vocês abram, até porque se você puder, até marque, né? Na hora que vier a crise, que vier a dificuldade, leia. Encha a sua mente com a palavra de Deus. Filipenses 4, do 6 ao 9 diz assim, Paulo, olha, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica em ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes, e ouvistes e vistes em mim, praticai, e o Deus da paz será convosco. Interessante aqui no texto anterior, Jesus está nos dizendo para não vivermos ansiosos e nos mostra quais são os malefícios que a ansiedade causa. E agora Paulo vai nos dizer aqui, logo em seguida, ele vai dar essa fórmula da prevenção ou da cura para a ansiedade. O que é que ele vai dizer, versículo 6? Que nós precisamos aprender a orar corretamente. Nós ficamos ansiosos porque não paramos suficientemente para meditar na grandeza de Deus. No que temos e no que Deus já dispôs a nosso favor. Mas muitas vezes nós agarramos os nossos medos e temores e não colocamos diante do Senhor em oração, com súplica e ação de graça. Paulo vai dizer, antes seja conhecido diante de Deus, ou seja, coloca para Deus. Amados, Deus é o nosso Pai, né? Alguns talvez não tenham tido um bom relacionamento com seu pai, de chegar, de abrir o coração, de expor, mas Deus é um Pai que se relaciona, que é relacional. Prova disso é que, através do seu Filho, o Emmanuel veio para estar conosco, porque Ele gosta de estar com a gente. Então, não tenha medo de expor. Abra seu coração. Sabe aquelas terapias que às vezes você vai e passa 1 hora com um psicólogo? Faça uma experiência. Procure passar diante do Pai, né? Esse tempo de... Porque muitas vezes, gente, o que é que o psicólogo faz? Ele escuta, né? Às vezes ele nem dá muita coisa, ele só vai lhe ouvir. E aí, se nós aprendermos a arte da meditação, de tirar esse tempo mesmo,
coloque diante de Deus, né, os seus medos, os seus temores, e vá deixando que o Senhor vá tratando. Isso é algo bem prático. Quanto mais nós nos relacionarmos com o Senhor, menos nós vamos sofrer com a ansiedade, ou a gente vai aprender a controlar, certo? Então, primeiro, ore com súplica, com ações de graça, coloque diante do Senhor. Versículo 8, interessante aqui como Paulo vai falar, que nós precisamos pensar corretamente. Né? Ele diz, tudo que é puro, santo, agradável, se tem boa fama, louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Interessante aqui que a ansiedade, ela é fruto de um pensamento errado. Qual é o pensamento errado? É exatamente esse, eu estou sozinho ou sozinha, né? Ninguém vai me socorrer, eu não tenho para onde correr. São pensamentos errados, que muitas vezes nos paralisam. E a gente precisa, Paulo está dizendo, ué, isso está certo? Eu estou sozinho ou sozinha mesmo? Será que eu não tenho um Deus que cuida? E aí você tem que filtrar os seus pensamentos, certo? Aquilo que entra na sua mente. Por isso nós devemos disciplinar a nossa mente para pensar naquilo que é verdadeiro, que é respeitável, que é justo. Quando nossa mente é regida pelos princípios da palavra de Deus, não há espaço para ansiedade. Porém, quando tiramos os olhos de Deus e os colocamos nos problemas, somos assaltados pelo medo e pela dúvida. É natural, certo? O ser humano, quando nós nos deparamos com a realidade humana, é natural que a gente, porque nada aqui nos traz segurança mesmo. Nada, né? Nós nem sabemos se vamos levantar amanhã de manhã. Nada. Se nós olharmos para isso aqui, a gente vai viver sobressaltado. Por isso que nós temos que estar com o nosso olhar em Jesus. É Ele quem nos sustenta, Ele é o nosso Pai, Ele cuida de nós e Ele é poderoso para continuar cuidando. Então, queridos, cuidado com o seu pensamento. Exponha diante de Deus aquilo que você pensa, sente. Abra seu coração para o Senhor. Interessante que o resultado de nós aplicarmos tudo isso, olha aí o que diz o versículo 7 de Filipenses 4. Quando nós oramos, pensamos e agimos corretamente, aí vem uma cura para a ansiedade. Ele diz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ansiedade e paz não andam juntas, né? O que é a ansiedade? É exatamente a ausência da paz, é aquela inquietação, é aquele mal-estar. Está dizendo aqui que quando nós começarmos a trabalhar isso na nossa mente, as verdades bíblicas, essa paz que excede o entendimento. O que é exceder o entendimento, amados? Vem uma paz que mesmo nos momentos mais difíceis, você não vai compreender. Por isso que excede, não dá para entender. Só Deus produz essa paz. É interessante quando ele diz, guardará o vosso coração e a vossa mente. É como se Deus montasse guarda ou sentinela ali do lado do nosso coração e da nossa mente. Como se Ele estivesse ali guardando, protegendo, quando nós tomamos esses passos de pensar biblicamente, de expor diante de Deus o que nós sentimos ou pensamos. E aí, diz aqui que Ele vai guardar o nosso coração e a nossa mente. Essa paz de Deus não é ausência de problemas, por isso que ela excede o entendimento. Ela está presente mesmo nas turbulências da vida. Ela vai nos dar serenidade, não porque o problema não existe, mas porque sabemos que Deus está no controle da situação. Só Deus pode fazer isso, queridos. E para concluir, vale a pena lembrar que cada dia é um presente de Deus. Primeira coisa que a ansiedade tenta tirar é a alegria de viver, né? Quem nunca acordou vendo tudo cinza? Quem nunca acordou que não queria nem abrir a janela, né? É isso que ela faz e a gente tem visto tantas pessoas que quem está de fora olha e diz assim, mas fulano não tem motivo para viver assim, né? A gente não compreende, fulano não tem motivo, porque é algo que acontece mesmo de dentro. É por isso que ela tem que ser tratada de dentro para fora. E aí nós precisamos lembrar, cada dia é um presente de Deus. Cada dia, Deus, o sol que nasceu, a Bíblia diz que as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Então, não deixe que a ansiedade tire isso
esse privilégio. E se for um dia que você acordar e não houver sol onde você estiver, olhe a luz do dia. Sabe por que ela existe? Porque por trás da tormenta, o sol vai continuar a brilhar. Por trás de uma noite, e a Bíblia, Salmos também diz isso, né? O choro dura a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Por trás de uma noite, de uma escuridão, de algo tenebroso ou difícil, não se desespere, não desanime. Deus está no controle. E eu quero encerrar, amados, lembrando até de uma historinha aqui. Diz que uma criança de 10 anos estava viajando e ele estava indo para um outro estado e estava de avião, né? E aí sentou lá na cadeirinha dele e estava lendo uma revista. E tinha uma senhora do lado que era a primeira vez que ia andar de avião, e tem gente que tem pânico, né? Assim, de altura, de andar de avião. E essa senhora estava com muito medo. Quando ela entrou, que sentou do lado dele, ela já estava nervosa, mas o meninozinho estava lá lendo a revistinha dele. E quando o avião decolou, ainda teve uma turbulência, né? E a senhora ficou desesperada, e o meninozinho lá lendo a revistinha dele. E aí a senhora perguntou, né? O que é que você tem? Por que você está tão calmo, tão tranquilo? E aí o meninozinho olhou para ela e disse, meu pai é o piloto, né? Meu pai está no controle. E aí, amados, como nós precisamos entender, né? Quem sabe até dar o controle para o Senhor. E muitas vezes o problema é esse. A gente até leva Jesus no banco de passageiro, né? Ó, senta aqui, eu escuto algumas opiniões, eu vou... Mas você já experimentou dar a direção para Jesus? Dá a chave, dá a direção, deixa que Ele conduza. Nós precisamos aprender. Deixa Deus no controle. Quanto mais, amados, a gente se desprender e entregar para Ele, mais nós vamos aprender a viver essa vida sem ansiedade, sem preocupação. E eu quero ler aqui Isaías 64, versículo 4. É um dos versículos, tem muitos versículos que eu gosto, né? Lógico, outro dia alguém me perguntou qual é o livro preferido. Eu disse, é difícil falar, né? Capítulo, alguns já sabem, né? Mas assim, livro, versículos, tem muitos. Mas assim, Isaías 64, 4. Olha o que diz. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Não tem, amados, nenhum Deus que se compare ao nosso Deus. Que nós possamos cada dia aprender a descansar nesse Deus e lançar sobre Ele nossas preocupações, nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Agradecemos ao Senhor por essa noite, pela sua vida, cada um que veio a este lugar, aqueles que estão nos assistindo. Depois também, se você quiser compartilhar, né, essa mensagem aí, às vezes tem tantas pessoas inquietas e atribuladas. Deixe Deus usar a sua vida, né? Às vezes é um clique. Deixe Deus usar a sua vida e abençoar, para que possam conhecer que o Deus que nos criou, Ele tem a fórmula para a gente viver bem. Então vamos orar, queridos. Pai, nós queremos essa noite te louvar. Obrigada porque Tu és o Deus que nos orienta, que nos conhece, que sabe das nossas dificuldades, porque o Senhor nos criou. Obrigada porque Tu és o Deus que, apesar das nossas fraquezas, Tu não desiste de nós. Queremos essa noite te pedir, Senhor, nos ajude a levarmos essa vida que Te agrade. Livre de ansiedade, livre de preocupação. Que as pessoas, ao olharem para nós, percebam no nosso olhar e no nosso viver que nós servimos a um Deus verdadeiro. Como Isaías aqui diz. Nunca nem se ouviu falar um Deus que se compare a Ti. Traz a nossa memória nos momentos de crise, de dificuldade, traz a nossa memória a Tua palavra. Muito obrigada por esse privilégio que temos de Te chamar de Pai. Não apenas um Deus distante, não apenas um ser inteligente ou um ser superior, mas nós temos o privilégio, porque a Tua palavra nos dá, de Te chamarmos de Pai. Muito obrigada. Que Tu nos ajude também a vivermos essa paternidade de forma sadia. Obrigada pelo Teu povo. Tira, Senhor, aquilo que não depende de nós.
a preocupação, a ansiedade. Senhor, supre aquilo que precisa suprir, nós pedimos a Ti. Já te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amados,